1 Reis, capítulo 18. Depois de muitos dias veio a Elias a palavra do Senhor no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Ora, Obadias temia muito ao Senhor, pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para salvar a vida dos cavalos e mulas, de maneira que não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para percorrerem, e foram a sós. Acabe por um caminho e Obadias por outro. Quando, pois, Obadias já estava em caminho, eis que Elias se encontrou com ele. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Ele, porém, disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para ele me matar? Vive o Senhor teu Deus, que não há nação nem reino onde o meu senhor não tenha mandado em busca de ti, e dizendo eles: Aqui não está. Então fazia-os jurar que não tinham achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui? E será que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te levará não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achado ele, matar-me-á? Todavia eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. E porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui? Ele me matará. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que deveras hoje hei de apresentar-me a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe. Ele o anunciou, e Acabe foi encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Não sou eu quem tenho perturbado Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor e por teres tu seguido os Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um novilho, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa essa palavra. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um novilho e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do Senhor, vosso Deus, mas não metei fogo ao sacrifício. E tomando o novilho que se lhe dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e saltavam em volta do altar que tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando,
ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. Eles clamavam em altas vozes e, conforme seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas até correr o sangue sobre eles. Também sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, ninguém respondeu nem atendeu. Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias preparou o altar do Senhor que havia sido derrubado, tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome, e com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego em que podiam caber 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. De novo disse: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e se encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que, sendo já a hora de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse mais Elias: Agarrai os profetas de Baal, e que nenhum deles escape. Agarraram-nos e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, onde os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então disse Elias: Volta lá 7 vezes. Sucedeu que na 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Então disse Elias: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, em pouco tempo, o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe, subindo ao carro, foi para Jizreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jizreel.